Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim viver mais e melhor. E no episódio de hoje o nosso tema é o reganho de peso. E para falar mais sobre esse assunto, eu trouxe mais uma vez meu amigo e meu sócio, Eduardo Fonseca. Eduardo, obrigado pela sua participação. Prazer participar, um tema tão importante, tão delicado para as pessoas que lutam aí contra o sobrepeso e a obesidade, né? Exatamente. Du, na verdade, perder peso parece um processo bem difícil, né? Mas, cara, manter o peso perdido, puta, esse sim é desafiador. E provavelmente o pessoal que tá lá em casa acompanhando a gente já deve ter ouvido alguém passar por esse processo ou até vivido, né? Depois de meses ali de esforço, de atividade física, de alimentação controlada, você conseguiu realmente fazer com que a balança respondesse e perdeu peso. Mas aí, conforme o tempo vai passando, com a mudança de foco, quase sem perceber, você começa a reganhar peso e quando vê, tá de volta à estaca zero. É o famoso efeito sanfona, né? E a pergunta que fica muitas vezes para as pessoas é: pô, será que eu tô errado? Será que a estratégia que eu tô utilizando não tá funcionando mais? E, na verdade, esse episódio que a gente quer falar é mais sobre um dos grandes aí adversários no processo de manutenção do peso, que é o nosso próprio corpo, né? Todas as mudanças hormonais, como o nosso cérebro funciona, como tudo acaba funcionando ali como um sabotador dessa fase de manutenção de peso e faz com que a gente acabe voltando a ganhar peso nesse processo. E até por isso, a primeira pergunta que eu queria te fazer é realmente por que tanta gente emagrece, mas volta a ganhar peso? Eu acho que para começar, Jorge, para você que viveu esse problema, que vive esse problema do efeito sanfona, toda hora eu engordo, toda hora eu emagreço e volto a engordar. Primeira coisa, você não está sozinho. Os estudos mostram que 80, 90%, dependendo até mais do que 90% das pessoas que conseguem emagrecer, então que passam por todo aquele desafio de meses até anos de emagrecimento, elas acabam voltando a engordar. Então, essa é uma questão de fato quase universal e ela não é causada por preguiça, não é causada por indolência da pessoa, porque a pessoa não consegue ter foco, é causada por mudanças fisiológicas no nosso corpo que a gente vai falar hoje com bastante profundidade. Então não é uma questão de preguiça, existem maneiras de você tentar superar esse problema, superar esse desafio, mas o desafio vai estar lá. A gente não vai falar que um atalho que não vai existir dificuldade. Pelo contrário, a gente vai falar coisas que nos ajudam a superar essas dificuldades, mas a dificuldade ela é muito real. E tudo isso, né, é uma consequência de um fato cada vez mais inegável da medicina, da fisiologia humana. A verdade é que o sobrepeso e a obesidade são um problema de saúde crônico. É Uhum. crônico, não é uma doença aguda. Então, por que as pessoas voltam a ganhar peso? Da mesma maneira, um hipertenso, se trata a hipertensão por 6 meses e para de tratar depois de 6 meses, a pressão arterial dele vai voltar a subir. Não tem jeito, é inevitável. Da mesma forma, se uma pessoa trata a obesidade e o sobrepeso com uma dieta, então a pessoa faz a dieta, ou mesmo trata com remédio, começa a tomar um Ozempic por 6 meses e para a dieta depois de 6 meses, ou para o Ozempic depois de 6 meses, o que vai acontecer é que ela vai voltar a engordar. Então, problemas de saúde crônicos, como a hipertensão arterial, ou mesmo a gente poderia citar o alcoolismo. O alcoolismo também é um problema de saúde crônico, né? A pessoa que é alcoólatra, ela pode tratar e parar de beber. Então, imagina que ela faz um tratamento intensivo psicológico, ela começa a frequentar alcoólicos anônimos, grupos de apoio, e por 6 meses ela para, e depois ela abandona os tratamentos. Então ela vai ficando cada vez mais espaçado o acompanhamento psicológico, ela para de frequentar os alcoólicos anônimos, ela para de se preocupar com o problema. O que acontece? Na maioria das vezes, mais ou menos nessa porcentagem que eu falei do reganho de peso, também acontece no alcoolismo. A maioria das pessoas vai ter recaídas. Então, isso é natural. Problemas de saúde crônicos exigem tratamento crônico. Não é um tratamento agudo que vai curar um problema de saúde crônico. Eu sei que isso pode parecer uma má notícia, né, para a pessoa que tem sobrepeso, tem obesidade, e que eu sei que a pessoa, às vezes, o que ela mais quer na vida é parar de se preocupar com a própria dieta, com a própria alimentação. Ela queria simplesmente comer normalmente, né? Ela quer comer de maneira espontânea, não quer ficar se preocupando com isso. Infelizmente, a gente está aqui para dizer a verdade. Às vezes a verdade não é tão agradável assim. E a verdade é que se a pessoa emagrecer e parar de se preocupar com a própria alimentação, a chance dela engordar de novo é enorme.
é gigantesca. É quase a mesma chance de o hipertenso que parou de tomar o remédio curar a hipertensão. Então, assim, a pessoa vai precisar se preocupar de forma crônica com o problema de saúde crônico dela. A boa notícia é que se ela começa a ter essa mentalidade, porque eu acho que o grande problema das pessoas que voltam a engordar, ou um dos grandes problemas, é que a pessoa não tem essa mentalidade. Ela tem a ilusão de que é fácil. Que, pô, se eu engordei, eu tenho gordura, e eu comecei a queimar minha gordura, acabou o problema. A gordura foi embora, eu não tenho mais o problema. Só que o problema não está na gordura. Depois a gente vai falar onde está ou onde estão os problemas, o problema continua lá. Então, essa é uma ilusão que se a pessoa entrar com essa mentalidade, é um problema crônico, eu vou precisar me preocupar de forma crônica. Claro que você pode fazer coisas diferentes. Então, a fase de manutenção vai ser diferente da fase de perda de peso, mas você vai ter que se preocupar com a fase de manutenção. Então, a nossa ideia aqui é trazer as informações, as ferramentas, as dicas práticas para ajudar a pessoa nessa fase de manutenção. Perfeito. Bom, a gente já conversou algumas vezes, não só aqui no podcast, mas também em outros conteúdos, sobre a questão evolutiva do ser humano de que nós somos feitos para estocar energia, né? E que o processo de emagrecimento em si, ele é um processo não natural para o nosso corpo. Na verdade, ele evita ao máximo que a gente acabe emagrecendo. E a gente sabe que existem mudanças mais precoces, né, mais rápidas no nosso corpo, que vão dificultar o processo de emagrecimento em si. Mas a gente sabe muito bem também que existem mudanças que aparentemente duram muito tempo e são algumas das principais responsáveis pelo reganho do peso a longo prazo. O que a gente pode falar nisso, né? Como que o nosso corpo realmente briga nesse processo e faz com que a gente volte a ganhar peso? Eu acho que as mudanças que acontecem no período de emagrecimento, né, são mudanças agudas. Você começa a emagrecer, o seu corpo já começa a ligar um sinal nele. Estou morrendo de fome, né? Você falou, nosso corpo ele foi moldado para conservar energia. O desafio da espécie sempre foi conseguir o alimento e não evitar o excesso de alimentação. Então a gente sempre quis conservar a energia e quando a gente começa a emagrecer, o corpo entende que a gente está morrendo de fome, entende que a gente está com um problema e começa a ter alterações fisiológicas que eu vou falar agora. O problema é que essas alterações fisiológicas, elas permanecem. Além de outras alterações que a gente vai falar também, essas alterações fisiológicas que acontecem no período do emagrecimento, elas permanecem no período de manutenção, pelo menos em parte elas permanecem. E quais são elas? Basicamente, o nosso corpo diminui a nossa taxa metabólica, então o nosso gasto energético cai quando a gente emagrece, e cai mais ou menos 500 calorias a cada 10 quilos que a gente perde, pelo menos foi isso que alguns estudos já demonstraram, e cai por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente diminui o nosso volume corporal, a gente precisa de menos energia para sobreviver. Então, nossa taxa metabólica basal, ela reduz. Isso é natural, isso é proporcional à massa. Inclusive, no processo de emagrecimento, é muito comum que as pessoas percam massa muscular também, além da gordura. E a gente sabe que a massa muscular é um tecido que é muito ativo metabolicamente. Então, ele gasta muita energia. Quando você perde massa muscular, você diminui ainda mais a sua taxa metabólica basal. Então, esse é o efeito de perda de energia, né? Na verdade, de perda de gasto de energia proporcional à massa que você perde. Sim. Além desse efeito, você perde ainda mais energia. Então, você perde ainda mais gasto de energia, que é desproporcional ao quanto que você emagrece. Então, é isso. Esse é o efeito do nosso corpo buscando manter energia. Ele se torna... Por que você perde ainda mais energia? Porque o seu corpo se torna metabolicamente mais eficiente. Pode parecer estranho, eficiência normalmente é uma coisa boa, mas para quem quer emagrecer, a eficiência metabólica é uma coisa ruim. Significa que o seu corpo consegue se manter usando menos calorias, usando menos energia. Então, esse é um processo que o corpo sempre tenta buscar e ele busca ainda mais desesperadamente quando você começa a emagrecer. Então, esse efeito aí de diminuir a taxa metabólica basal em 500 calorias por dia, mais ou menos, ele já foi visto em pessoas que emagreceram 6 anos atrás. Então, ele dura pelo menos 6 anos. Provavelmente é uma mudança perene que acontece. Sim. Então, o seu corpo, quando você emagrece, ele simplesmente não aceita. Ele fica... É uma coisa que ele luta contra o seu emagrecimento. Então, você vai ter uma taxa metabólica basal menor por causa do emagrecimento. Claro que a gente poderia falar aqui de coisas para tentar amenizar esse problema, a gente vai falar depois, mas o natural, digamos que você só emagreceu, não mudou mais nada, você vai perder gasto calórico.
O outro lado da equação é ainda mais importante, que é o lado da alimentação, né? Da ingesta calórica. A gente falou do gasto, falta a ingesta. A fome aumenta. Essa é a verdade. Quando você emagrece, a fome aumenta imediatamente, né? Durante o processo de emagrecimento, a fome aumenta. E essa fome, ela continua em estado maior do que o normal, mesmo depois de anos que você já emagreceu. E aí, esse efeito eu dividiria em dois grandes aspectos. Primeiro, o efeito hormonal direto, na quantidade de hormônio que a gente secreta. Então, a leptina e a grelina. Leptina é o hormônio da saciedade que é produzido e secretado pelo nosso tecido adiposo, pela própria gordura, né? Teoricamente, quanto mais gordura você tem no corpo, mais leptina você tem. Então você deveria sentir menos fome, né? Esse seria o natural. O problema é que quando você emagrece, você diminui a produção de leptina e não só diminui proporcionalmente a sua perda de gordura. Você diminui ainda mais do que... Então, se você perdeu 20% da sua gordura corporal, você pode diminuir em 40% a sua produção de leptina. Então, existe uma redução bastante importante aí da leptina. Em paralelo, a grelina, que é o hormônio produzido pelo nosso estômago, ele aumenta. A grelina é chamada de hormônio da fome. Então, você, teoricamente, quanto menos gordura você tem, mais grelina você produz. Você emagrece, você fica com menos gordura, você aumenta a grelina e você também tem um aumento desproporcional. Então, você aumenta ainda mais do que o esperado pela perda de gordura. Então, essa mistura, esse mix de redução do hormônio da saciedade, que é a leptina, com aumento do hormônio da fome, que é a grelina, faz com que você aumente a sua fome. Você diminui sua saciedade, você quer comer mais. Isso já é visto com uma semana de emagrecimento, então logo no período de emagrecimento, e isso continua sendo visto um ano depois de você emagrecer. Pelo menos um ano, né? Provavelmente também é mais uma mudança perene. Só que o problema não termina aqui. A gente até já gravou um vídeo, eu pelo menos já gravei um vídeo, falando que a obesidade talvez seja uma doença do cérebro e não uma doença do tecido adiposo ou do nosso metabolismo. Talvez seja uma doença do cérebro. E eu não estou falando aqui de preguiça ou de compulsão, até pode ter relação com compulsão, mas não estou falando disso. Eu estou falando que pesquisas mais recentes, né, pesquisas bem interessantes, inclusive, elas têm mostrado que pessoas com sobrepeso e obesidade, elas têm alterações patológicas, né, doença no hipotálamo, que é uma região do cérebro muito importante no nosso corpo como um todo, e que uma das funções que o nosso hipotálamo tem é ser um dos grandes reguladores do apetite e do nosso balanço energético, do nosso balanço calórico. E as pessoas com sobrepeso e obesidade, elas têm uma inflamação no hipotálamo que gera uma resistência ao efeito de dois hormônios. E esses hormônios são a leptina, que eu já falei, o hormônio da saciedade, e a insulina. Tanto a insulina quanto a leptina são hormônios pós-prandiais. São hormônios que a gente libera, aumenta a nossa produção quando a gente está num estado alimentado. Então, depois que a gente come, depois que a gente engorda, tudo isso são efeitos que fazem com que a gente aumente a insulina e a leptina. E aí, esses hormônios no hipotálamo, eles deveriam ter o efeito de sinalizar a saciedade, sinalizar que a gente não precisa mais comer. Essas pessoas com sobrepeso e obesidade, por terem essa inflamação hipotalâmica, elas têm um prejuízo, elas têm uma resistência da insulina e da leptina no hipotálamo. Eu não estou falando aqui da resistência insulínica normal, que a gente fala toda hora, que é no nosso corpo, na nossa periferia, que tem no nosso fígado, no nosso músculo, enfim, em vários tecidos, mas estou falando no cérebro. No hipotálamo, a gente tem essa resistência e a notícia ruim é que essa inflamação hipotalâmica, ela também não é reversível. Então, a pessoa, mesmo depois que ela emagrece, a gente continua vendo alterações patológicas, alterações compatíveis com inflamação em exames de imagem. Então, as pessoas fazem ressonância magnética e tem lá sinais inflamatórios no hipotálamo. Então, possivelmente, esse é mais um efeito aí de longo prazo. E até não é nem a obesidade em si ou sobrepeso em si que geram a inflamação. Porque a gente já vê a inflamação antes da pessoa engordar. A gente vê a inflamação quando a pessoa começa a consumir certos alimentos antes de engordar. Então a pessoa, antes mesmo de engordar, ela já começa a ter inflamação e talvez até a inflamação em si, sim, seja a causa da obesidade. E aí esses alimentos a gente não sabe exatamente quais são, mas possivelmente gordura saturada, alimentos ultraprocessados, carboidratos simples, açúcar, esse mix aí de alimentos que a gente poderia chamar de dieta brasileira padrão, eles causam essa inflamação,
a obesidade e, pior do que isso, é uma inflamação não reversível que acaba aí levando as pessoas a terem esse problema do reganho de peso. Perfeito. Essas definições são muito importantes, até porque algumas das coisas que nós vamos discutir ao longo desse episódio, elas partem desse pressuposto também da inflamação hipotalâmica, que, como você falou bem, aparentemente um consumo exagerado de calorias, e nem tanto associado ao alimento em si, mas mais um consumo exacerbado de calorias já parece causar inflamação, mesmo sem obesidade, e o que talvez seja ali a gênese da obesidade, a inflamação, é uma discussão grande. E também o próprio uso de algumas ferramentas no tratamento do paciente, tanto para o emagrecimento quanto a manutenção do peso, não parecem tratar a inflamação hipotalâmica, né? Elas conseguem, na verdade, vamos dizer que fazer um bypass ou passar por cima dessa inflamação, permitindo que o paciente perca peso, mantenha o peso, mas quando a gente suspende esse tipo de ferramenta, a inflamação volta e o paciente volta a ganhar peso. Mas a gente falou aqui sobre mudanças ali mais baseadas na própria fisiologia do indivíduo. A gente sabe muito bem que, e a gente já citou isso algumas vezes sobre a dificuldade de emagrecimento, alguns fatores mais externos, relacionados até à própria pessoa em si, podem acabar contribuindo para o processo de reganho de peso, né? O que a gente pode falar, por exemplo, sobre o sono, sobre o próprio ciclo menstrual, o estresse que a pessoa tem? Isso pode influenciar no reganho de peso? Com certeza, né? A gente sabe que o estresse e a privação de sono, eles são fatores que aumentam o nosso consumo calórico. Isso já é comprovado. A privação de sono, se você dorme menos do que 6 horas e meia por noite e melhora o seu sono, então você passa a dormir pelo menos 1 hora a mais do que você dormia antes, em média, você vai aí em torno de 200 a 300 calorias a menos por dia de consumo, mesmo você não tendo sido orientado a mudar a sua alimentação. Então você naturalmente vai comer menos se você melhorar o seu sono. Isso aí que eu estou falando é o resultado de uma pesquisa científica muito interessante, muito bem feita, que a gente já comentou em algum dos vídeos aqui da Outlive. Inclusive, a gente tem um episódio sobre o sono, em que a gente conversou um pouquinho sobre essa modulação do apetite em relação ao sono e até mesmo outras funções que o sono tem que podem influenciar no processo de ganho de peso, né? Como a própria liberação do GH, entre outras coisas. Então, quem ainda não acompanhou, é interessante dar uma olhada. Exatamente. Então, o estresse tem um efeito muito parecido. Inclusive, o sono, a privação de sono gera estresse, né? Sim. Então, tem um efeito aí O estresse que metabólico. tem até né? que tá muito conectado. Os hormônios sexuais femininos, a gente sabe que as mulheres elas têm mais dificuldade de emagrecer e elas também têm mais dificuldade de manter o peso perdido. As mulheres elas são metabolicamente mais eficientes. Então, uma eficiência, como a gente falou lá no início, que no caso do emagrecimento é ruim, porque o corpo consegue fazer as funções corporais com menos calorias, então isso dificulta. A menopausa dificulta mais ainda, né? A gente sabe que quando existe uma queda muito grande no estrogênio, principalmente, que é a grande característica hormonal ali da menopausa, as mulheres elas têm mais dificuldade ainda, então a taxa metabólica basal reduz. Também tem uma questão de que as pessoas acabam perdendo massa muscular nesse caminho, né? Claro, se Não só massa muscular, óssea também, né? E inclusive uma própria distribuição da própria gordura corporal. E, inclusive, mulheres costumam ter um aumento do risco cardiovascular na menopausa justamente por admissão de estrogênio e essa redistribuição da gordura, que costuma ser mais periférica nas mulheres mais jovens e passa a ser mais central após a menopausa. Uma grande vantagem que as mulheres antes da menopausa têm em relação aos homens é que, apesar delas já terem mais dificuldade de manter o peso, mesmo antes da menopausa, do que os homens, esse peso, essa gordura corporal, ela tende a ir para a periferia, né? Como você falou, tende a ir para os braços, para as pernas, para as coxas, etc. Tende a ir menos para o abdômen, para as vísceras, do que no homem. Então, isso gera no homem maior risco cardiovascular. O problema é que depois da obesidade, com a redução dos hormônios, especialmente do estrogênio, existe uma redistribuição dessa gordura, vai mais para o abdômen e aí essa coisa já vai se igualando. Então, o que você falou muito bem da perda de massa óssea, perda de massa muscular, tudo isso aí são coisas que podem, inclusive, serem amenizadas ou até revertidas, especialmente essa questão da massa muscular e massa óssea. A atividade física ajuda muito, dependendo, alguns tipos de suplemento também podem contribuir nesse aspecto. A própria terapia de reposição hormonal na mulher, que tem as suas indicações específicas, e aí lembrando que, lógico, isso não é reposição de hormônio masculino na mulher, é reposição de hormônios femininos, que logicamente tem as suas indicações, mas pode ajudar nesse processo, principalmente nas mais sintomáticas, nas que já tem uma predisposição para perda de massa óssea, por exemplo. É isso. Todas essas são alterações fisiológicas, né? Então, sono, estresse, alterações hormonais que podem atrapalhar a pessoa nesse reganho de peso. O que a gente tem que pensar, Jorge, é que
a pessoa vai ter dificuldade a vida inteira. O que a gente falou, ela vai ter um problema crônico ligado ao peso. Então, ela vai ter que se preocupar o tempo inteiro. Quando ela está emagrecendo, naquele processo inicial de emagrecimento, o que está acontecendo? A pessoa está motivada para emagrecer. Ela decidiu, por algum motivo, seja porque ela quis emagrecer, seja porque ela teve um problema de saúde, seja porque o médico dela falou, por qualquer motivo, ela decidiu que ela iria emagrecer, ela está motivada e vai fazer a dieta, vai fazer o que for para emagrecer. Depois que ela emagreceu, cara, o que vai acontecer depois do emagrecimento? Vai acontecer a vida dela inteira, né? Uhum. Ela vai ter família, problemas familiares, vai ter o trabalho, problemas de trabalho, vai ter vida social, etc. Vai ter também doenças, vai ter problemas de saúde, vai ter que tomar remédio. Tudo, vários aspectos aí, seja de doença, alterações hormonais, às vezes não é nem doença, por exemplo, a menopausa é uma alteração fisiológica da mulher. Ela vai ter a menopausa em algum momento. Então, tudo isso vai acontecer e pode pegar meio que a pessoa desprevenida, entre aspas, no sentido que ela já não tem a mesma motivação. Uhum. Então ela não tá mais preocupada com o peso dela. Ou então a preocupação é mínima, ela não tá tão motivada assim para fazer a dieta, e aí às vezes chegou na menopausa. E aí a menopausa vai gerar uma redução do gasto calórico. Nesse momento, ela vai engordar. Então, da mesma forma, pode ser, por exemplo, uma mudança de trabalho. Uma mudança de trabalho gerou um estresse na pessoa, a pessoa estava acostumada a almoçar no lugar tal, que ela já sabia que ela comia de forma saudável, ela mudou, lá não tem o restaurante que ela queria, ela já está estressada, está com um monte de preocupação. Cara, ela tem chance de engordar nesse momento. Ou então ela teve um filho. No caso das mulheres, é uma questão dupla aí, né? Que é uma questão tanto fisiológica, que a gente sabe que a gestação é um momento em que a mulher tem uma resistência insulínica fisiológica. Então, existe um aumento, uma tendência da sensibilidade para a resistência. Lembrando que é um espectro, né? A gente trata como se fosse uma coisa binária, mas na verdade existe um espectro. Por alterações hormonais, a mulher tende a ter uma resistência insulínica, ela tende a engordar também, tende a comer mais, óbvio, porque ela tá sustentando dois seres vivos, né? Ela e o feto. E além disso, depois que nasce o bebê, ela tem privação de sono, ela tem muito estresse também. A maternidade a gente sabe que é difícil, que é muito difícil, e tudo isso joga contra. E ao mesmo tempo, ninguém, né, nenhum de nós, e obviamente nenhuma mulher também, está ficando mais jovem, né? Sim. A gente sempre está ficando mais velho. E conforme a gente vai ficando mais velho, a gente diminui o nosso metabolismo, a gente tende a perder massa muscular. Às vezes a mulher também, no pós-parto, não tem tempo, não tem energia para fazer atividade física. Então, vários aspectos da nossa vida, eles podem alterar e gerar como se fosse armadilha para a gente voltar a engordar. Então, acho que o grande problema aí é esse. Você termina de emagrecer estando muito motivado. Às vezes você está até motivado para fazer manutenção. Só que a manutenção não tem data para acabar. E a sua vida acontece, cara. E aí, o que pode ser essa armadilha? Pode ser uma questão fisiológica, pode ser uma doença que você pega, pode ser uma gestação que acontece, pode ser a menopausa que acontece, pode ser um problema de trabalho, uma alteração de trabalho, pode ser um problema familiar, uma perda familiar, pode ser uma doença de saúde mental, então pode ser uma depressão, pode ser um transtorno ansioso, alguma coisa pode acontecer e pode te tirar do equilíbrio. Isso é muito parecido com o alcoolismo, né? A gente já usou como paralelo, mas a pessoa que é alcoólatra, às vezes ela tá lá em remissão, né? A gente não fala em cura, mas ela tá em remissão do alcoolismo. Então não tá bebendo, mas a vida da pessoa acontece. E a vida da pessoa acontecer, cara, tem um monte de problema, né? A vida é contingência. Então, cara, vai acontecer um monte de problema, um monte de coisa que pode fazer a pessoa ir para a recaída. Então, é mais ou menos, é muito parecido e, enfim, depois a gente vai falar de ferramentas para tentar aí resolver isso. Mas a pessoa, eu acho que só da pessoa já prever isso, a pessoa já saber que existe esse risco, é uma doença crônica, eu vou ter problemas na minha vida. Às vezes não é nem problema, às vezes é uma coisa que a pessoa queria muito, ela queria muito ter filho. Mas eu vou ter mudanças na minha vida que podem me tirar do eixo nesse aspecto específico e eu já tenho que me preparar para isso. Só da pessoa ter essa mentalidade, eu acho que já ajuda bastante. Perfeito, e até a importância do acompanhamento também psicológico de algumas condições e até mesmo de alguns momentos de vida, porque o ambiente, além, lógico, da parte fisiológica do indivíduo, influencia muito no processo de reganho de peso. Até por isso, a parte comportamental em si, a abordagem do comportamento é importante nesse processo de não só de perda de peso, mas também de manutenção. Mas falando talvez dos hábitos comportamentais mais comuns que a gente tem no período de emagrecimento e até mesmo tentando manter o peso, é a balança em si, né?
E muita gente se pergunta, poxa, será que existe um benefício de eu me pesar constantemente? Será que não tem benefício? Será que se eu ver a balança parada, eu vou ter uma chance maior de não aderir à dieta e acabar ganhando peso? O que que a gente consegue falar sobre isso? Eu acho que assim, eu vou tirar da jogada a questão do comportamento compulsivo, porque existem pessoas Sim. que podem ter um comportamento compulsivo com a balança. Pessoa que se pesa 5 vezes por dia, que, cara, não para de. Isso aí já, eu acho que já chega num aspecto patológico, mas de uma maneira geral, as pessoas comuns que não têm esse tipo de comportamento, eu acho que é muito benéfico a pessoa se pesar constantemente, especialmente no período de manutenção. E justamente porque o período de manutenção é um período em que a nossa motivação tende a cair. Porque, cara, quando você tá emagrecendo, você vai querer se pesar. Porque você quer ver, cara, será que eu consegui emagrecer? Sim. Tô fazendo tudo certo, eu quero emagrecer, eu estou fazendo as coisas É um corretas. reforço positivo muito grande, né? Então, é um reforço positivo que normalmente as pessoas buscam. O grande benefício da balança está no momento em que a pessoa começa a ter medo da balança. Então, pensa numa pessoa, Jorge, que tem problemas financeiros, que não quer abrir o aplicativo do banco, que não quer ver a dívida, não quer nem ver, cara, quanto que tá meu cartão de crédito, eu não quero ver. Isso é um sinal que a pessoa tá com medo daquilo, porque ela sabe que ela está errando. E aí, quanto mais tempo ela fugir, seja do aplicativo do banco, no caso da pessoa endividada, seja da balança, no caso da pessoa que está em manutenção de peso, maior a chance dela aumentar o problema, daquilo virar uma bola de neve. Então, às vezes, ela escorregou no período de manutenção e ganhou 3 quilos. E ela ficou com medo de ver esses 3 quilos ali na balança. Só que, cara, às vezes, se ela fica meses sem ver, esses 3 quilos podem virar 10, podem virar 15. E aí o problema vai escalando. Então, eu gosto sim que as pessoas tenham uma rotina de se pesar. Não precisa nem necessariamente ser se pesar, tá? Pode ser se medir, por exemplo, circunferência abdominal. Pode até ser uma vigilância ativa em relação às roupas. Sim. Isso é difícil a pessoa esconder, né? Uhum. Mas isso acontece também, às vezes a pessoa começa a ter medo de determinada roupa. Ela sabe que essa roupa já não tá mais tão boa nela, ela começa a usar aquelas roupas mais largas, de um período. Só que eu acho que a balança ou a fita métrica é boa porque é muito concreto, né? Específico. Objetivo, né? Tem lá um número 70 quilos, 65, 80, ou então 100 centímetros, 90 centímetros, 85 centímetros. Então é muito objetivo e isso é quase como o sinal de fumaça, né? Aquele sinal de alerta para você, sinal amarelo, ó. Cara, você está escorregando na sua manutenção. Então, eu gosto sim. Eu acho que quando a gente fala em hábito, isso aí basicamente é a gente checar, né, o que está acontecendo. Não adianta você ter um hábito para qualquer coisa que você queira melhorar na vida e você não ter nenhum critério objetivo para medir o que está acontecendo. Então, no caso da balança, eu acho importante. E lembrando, a pessoa que é obesa, sobrepeso, ou que foi obesa ou que teve sobrepeso, ela tem um problema crônico. Então, ficar olhando a balança, isso não é uma obsessão. Cara, olhar a balança uma vez por semana, ou mesmo que seja uma vez por dia, não é obsessão para pessoas que têm um problema crônico de saúde. As pessoas hipertensas também devem medir a pressão delas com uma certa constância. Então, a pessoa que é hipertensa não pode ficar 2 anos sem medir a pressão. Sim. Não pode nem ficar 1 ano sem medir a pressão, idealmente. Do mesmo jeito, a pessoa que é obesa, mesmo que não esteja, mas que ela é. Lembra que a gente falou que a obesidade é um problema possivelmente cerebral? Então a pessoa não deixa de ser obesa. Uhum. Sabe aquela coisa que a galera sempre falou de uma maneira, enfim, de uma maneira mais lúdica, de que o meu cérebro é obeso, na verdade, Sim, sim. eu emagreço, mas não deixo de ser obeso, minha cabeça continua. Isso é, na verdade, embasado por ciência hoje em dia. Uhum. Isso é uma realidade. E se a gente tenta fugir dessa realidade, a realidade não muda. O que acontece é que a gente acaba caindo nas armadilhas aí do reganho de peso. Perfeito. Quando a gente fala do processo de emagrecimento em si, existem diversas estratégias para que a gente consiga emagrecer. Aí, todas elas, logicamente, estão baseadas ali em conseguir um déficit calórico ao longo do tempo. E a gente já percebeu, já falou muitas vezes aqui, que o nosso próprio corpo luta contra esse processo de emagrecimento, fazendo com que a gente tenha, em alguns momentos, uma dificuldade de continuar perdendo peso por conta de mudanças fisiológicas, né? Talvez ali a diminuição do nosso metabolismo basal, entre outras coisas, aumento da fome. Existem estratégias que conseguem facilitar com que a pessoa continue perdendo peso ou, ao mesmo tempo, não tenha um reganho de peso? Existem estratégias sim. Eu acho que a primeira coisa, né, muito importante, a gente tem 2 lados da equação. O lado do metabolismo, na verdade o lado do gasto calórico, e o lado do consumo calórico, do que a gente come.
Como eu falei, o nosso metabolismo tende a ficar mais lento, né? No sentido de tende a ficar mais eficiente e, portanto, a gente vai gastar menos caloria do que a gente gastava antes. Como que a gente consegue beneficiar esse lado aqui, o lado do gasto calórico, aumentar o gasto calórico? Atividade física tem um efeito, com certeza. Atividade física aeróbica, ela gasta energia de uma maneira direta. O problema é que o nosso corpo, ele é tão esperto, é tão inteligente, e nesse caso, né, especificamente pensando em emagrecimento, tão sabotador, que se você faz uma atividade física aeróbica, o seu corpo vai dar um jeito de diminuir o gasto calórico no restante do dia. Então, se eu, por exemplo, fiz uma corrida hoje de manhã, eu tendo a gastar menos caloria para me manter ao longo do resto do dia. Você naturalmente vai se mexer menos. E aí eu não estou falando que você vai deixar de fazer uma outra atividade física que você tinha programado. Na verdade, você vai deixar de fazer menos gestos, você vai dar menos caminhadas curtas. Então você vai diminuir o que é chamado de NEAT, que são as atividades não exercício do seu corpo. Uhum. Você ir pegar uma água ali na geladeira, você ir ao banheiro, você mexer seus braços, gesticular, você mexer o seu pescoço, você ter movimentações de uma maneira geral, por incrível que pareça, é um dos aspectos aí de gasto calórico do nosso corpo, e o nosso corpo é capaz de ajustar o NEAT de acordo com a atividade física estruturada que você faça. Então, se você fizer a corrida, você vai gastar menos no restante do dia para mais ou menos equiparar. Independentemente disso, a atividade física, ela vai gastar energia, ela vai ser benéfica na sua saúde em vários aspectos. Por exemplo, ela tem o potencial de melhorar a sua sensibilidade à insulina, se você tiver resistência insulínica, e além disso tem o efeito psicológico, né? O efeito psicológico de que você está fazendo algo saudável. Normalmente, uma coisa saudável puxa as outras. Então, você se sente melhor, você vai ter mais motivação para fazer as outras coisas, possivelmente, se você estiver fazendo uma atividade física aeróbica. Isso eu falei da aeróbica. Na anaeróbica, que é a atividade de força, essa sim, se você conseguir aumentar a sua massa muscular, e aí aumentar a massa muscular, como é que você consegue? Atividade de força mais proteína. Essa basicamente, claro que eu estou simplificando, né? A gente sabe que tem gente que faz conteúdo só sobre isso, hipertrofia muscular, mas de uma maneira bem simples, atividade de força com proteína igual a hipertrofia muscular. Claro que você não vai ficar um fisiculturista desse jeito, mas você vai aumentar a sua massa muscular, e essa massa muscular é metabolicamente ativa, então ela gasta caloria, gasta muito mais caloria do que a média do seu corpo, e com isso, se você aumenta a sua massa muscular, você também aumenta o seu gasto calórico, e aí você facilita esse processo, seja de perda de peso, seja de manutenção. Então, esses aspectos estão aqui. Além disso, claro, a gente falou de atividade física estruturada de força e não força, mas você pode e deve, isso é muito importante, tentar aumentar a sua NEAT, que são as atividades não estruturadas. Então você pode e deve. Cara, se você mora no segundo andar e pega o elevador todo dia, cara, começa a ir de escada. Se no seu trabalho você pega o elevador para subir um andar, vá de escada. Beber mais água. Você sabia que beber mais água, Jorge, aumenta também o seu gasto calórico? Sabe por quê? Não é porque que a água tem caloria negativa. Isso é mentira. A caloria é zero. Mas quando você bebe mais água, você vai mais vezes à geladeira buscar água, e você vai mais vezes também ao banheiro urinar, porque você está bebendo mais água. Então, isso gera um aumento da NEAT. Então, pequenas coisas que você pode fazer para se movimentar mais, especialmente andar. Andar é muito importante. Isso tende também a melhorar, a aumentar o seu gasto em atividade não estruturada e aumentar o seu gasto calórico como um todo. Então, do lado do gasto calórico é isso. Agora, do consumo, que é o lado principal, eu diria. Cara, você vai ter que consumir, você vai ter uma dificuldade, você vai ter que se preocupar com o que você come. Não adianta eu iludir a pessoa aqui falando que ela vai comer normalmente a vida inteira, que ela pode comer sem culpa, sem nada. Enfim, ela vai ter uma preocupação com a alimentação. O que pode ajudar ela nesse desafio? Em primeiro lugar, priorizar alimentos que geram saciedade, então que diminuam a fome. Quais são os alimentos que comprovadamente diminuem a fome, aumentam a saciedade? Alimentos com muita proteína. Então, a proteína dos 3 macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, a proteína é aquele nutriente que aumenta a nossa saciedade. Então, ele diminui a nossa fome, isso já é comprovado, e você consumir o mesmo número de calorias com uma dieta com uma proporção maior de proteína vai diminuir a sua fome. Então, aposte em alimentos com mais proteína. E o outro aspecto que também aumenta a saciedade é você apostar em alimentos com uma densidade calórica menor.
O que é densidade calórica? É a quantidade de caloria no mesmo volume. Então você pensa aí, qual que é a quantidade de brócolis que você precisa ter para chegar em 200 calorias? É muito brócolis, né? Nem sei quantos, eu não sei exatamente agora quantas calorias tem em 100 gramas de brócolis, mas você vai precisar de muito brócolis para chegar a 200 calorias. Agora, se você pensar, por exemplo, em manteiga, qual a quantidade de manteiga que você precisa para chegar a 200 calorias? Vai ser muito pouca. A manteiga é um alimento densamente calórico. Então, você apostando em alimentos com uma densidade calórica menor, você sabe que o volume ocupa espaço no nosso estômago, ocupa espaço no nosso trato gastrointestinal. Isso tende a gerar mais saciedade. Então, esse é um aspecto importante. Os alimentos que têm a menor densidade calórica vão ser os alimentos que têm mais água na sua composição. E aí, por exemplo, frutas. Várias frutas têm muita água, como melancia, abacaxi, por exemplo. E também os alimentos que têm mais fibra na sua composição. Porque tanto a água quanto a fibra não geram energia para o nosso corpo. A água é 0 caloria, a fibra, teoricamente, teria calorias, mas a gente não consegue absorver, a gente não consegue digerir a fibra. Então, acaba tendo 0 para o ser humano. Então, esses dois aspectos aí, ligados à fome, de alimentos com mais proteína e alimentos com uma densidade calórica menor, são fundamentais. Um último aspecto, na verdade, 2 últimos aspectos aqui. Alimentos que você tem compulsão alimentar, que você sabe que você tem dificuldade de parar de comer, esses alimentos você deveria tratar como o alcoólatra trata o álcool. Então, cara, se você sabe que você tem compulsão alimentar, sei lá, comendo chocolate, não coma chocolate. Não coma o primeiro pedaço de chocolate, porque a chance de você ter essa recaída é grande. E aí não é vilanizar o chocolate. Se você não tiver essa compulsão, não tem problema você comer um pouco de chocolate. O chocolate pode fazer parte da dieta de uma pessoa e a pessoa não engordar. Mas se você sabe que você tem a compulsão, aí sim, aí você deveria proibir. E aí, seja lá, pode ser chocolate, pode ser pão, pode ser algum tipo de doce, enfim. Tem gente que tem compulsão com queijo, por exemplo, com castanhas. São alimentos densamente calóricos que as pessoas, em alguns momentos, elas comem demais. Amendoim, por exemplo, cara. Isso é muito comum, né? Bota um pote de amendoim ali, as pessoas não conseguem parar de comer. É um alimento densamente calórico. Então, se você tem esse problema, você tem que se preocupar. E aí, por fim, e eu diria que talvez seja o mais importante, né? Falei de alguns aspectos aqui que são importantes, mas esse, para mim, é o mais importante porque ele toca numa questão psicológica, né? A alimentação, cara, não é só bioquímica, né? A alimentação não é um nutriente, a alimentação é cultura. A alimentação é um dos prazeres da vida. Então, as pessoas têm muita dificuldade, né? Às vezes a pessoa está acostumada a vida inteira a comer de um jeito, a cultura dela, os avós dela, enfim, é uma tradição. A gente não pode tratar a alimentação como a gente trata um remédio. Quando a gente vai comparar o remédio A com o remédio B, a gente só quer saber qual é o melhor, qual é o que gera o melhor efeito e menos efeitos colaterais. E a gente vai usar o A ou o B baseado nisso, e mais nada. Não importa o resto. Quando a gente fala de alimentação, não adianta você escolher a dieta A ou dieta B só pensando nos efeitos bioquímicos e metabólicos dos alimentos. Você precisa pensar naquela pessoa, no contexto daquela pessoa, na cultura daquela pessoa, o que a pessoa gosta de comer, o que a pessoa não gosta de comer, qual que é a rotina da pessoa. Então, o último aspecto aqui é o encaixe da dieta com você. E aí o encaixe é você escolher uma dieta que seja, obviamente, saudável. Então, ela tem que ter algumas premissas fundamentais. Você tem que estar, no caso da manutenção, em equilíbrio calórico. Então, você tem que estar comendo mais ou menos o mesmo número de calorias que você gasta. Não pode ser superávit, senão você vai engordar. Ao mesmo tempo, tem algumas regras que você também tem que seguir. Não pode ser uma alimentação baseada em ultraprocessados. Não pode ser uma alimentação com tanta gordura saturada a ponto do seu LDL explodir. Então, enfim, tem algumas coisas que são obrigatórias. Mas tirando essas coisas obrigatórias, faça a dieta que mais se encaixe nos seus gostos, no seu contexto, no seu estilo de vida. Porque você não vai conseguir fazer esse tratamento que a gente está chamando crônico ao longo da sua vida se for uma coisa, cara, que não tem nada a ver com você, que você não gosta de fazer, que é um sacrifício monumental você fazer. Então você precisa se preocupar em ter o encaixe perfeito. Perfeito não existe, né? Mas é uma maneira de dizer o melhor encaixe possível entre o que você precisa e o que você quer. Se você não se preocupar com isso, se você se preocupar só com a dieta, inclusive esse é o erro de muitos profissionais de saúde, né? Que já tem a dieta que eles acham que é a melhor e eles prescrevem para todo mundo. Isso é um erro,
Porque dieta não é remédio, dieta, na verdade, é um estilo de vida que a gente tenta melhorar, a gente tenta ajustar, mas sempre respeitando a pessoa que tá ali, a pessoa que vai seguir a dieta. Perfeito. E até quando a gente olha, por exemplo, para diferentes estratégias de perda de peso ao longo do tempo, aí falando especificamente das dietas, a gente vê que no final das contas, a manutenção do peso a longo prazo está muito mais relacionada com uma questão até um pouco comportamental de adesão àquela estratégia do que necessariamente à estratégia em si, né? A gente vê que algumas específicas, a gente pode até citar aqui, talvez a low carb, o próprio jejum, elas causam uma diminuição mais acentuada do peso inicialmente. Mas quando a gente olha no longo prazo, a tendência é que todas as pessoas acabem reganhando peso, ainda que elas mantenham uma perda de peso significativa, porque elas deixam de aderir, né? E aí talvez a gente tenha também os resultados mais anedóticos de algumas pessoas que conseguem perder muito peso e conseguem se manter nesse peso ao longo do tempo, que a gente sabe que não é a maioria. E o que o pessoal de casa acaba perguntando é, poxa, quais são os hábitos que essas pessoas têm, quais são os comportamentos que essas pessoas têm que realmente fazem com que ela consiga manter o peso ao longo do tempo? E por que, por exemplo, a maioria da gente não consegue seguir esses hábitos? Eu acho que, para começar, Jorge, quando a gente ouve falar que só 10% das pessoas que emagrecem mantêm o peso, eu vejo muita gente pegando esse dado que é verdadeiro para sustentar uma conclusão que não é nem um pouco verdadeira, que é a conclusão de que não vale a pena você tentar emagrecer. Uhum. Porque, cara, é inevitável. Você não deveria ter ficado gordo quando você era criança, ou quando você era adolescente, ou quando você era adulto jovem, porque agora que você ficou, cara, já era, você vai voltar a engordar. Isso para mim, isso é um crime, cara. Isso é um crime de saúde pública que é feito por algumas pessoas e que acaba desmotivando as pessoas. Na verdade, eu acho que todo mundo tem que buscar ser esses 10%. Sim. Ou mesmo que volte a engordar, assim como o alcoólatra tem a recaída e volta a parar de beber, ele precisa parar de beber, a pessoa que volta a engordar, cara, ela pode tentar emagrecer de novo. E, claro, vai tentar adotar estratégia diferente de manutenção? Com certeza. Mas ela tem que tentar emagrecer de novo. E em vários aspectos da vida, são coisas que a maioria das pessoas não consegue. Então, assim, se você for pensar, atividade física. A maioria das pessoas que começam uma atividade física não mantém a longo prazo. A estatística deve ser parecida com a da obesidade, se não pior. Uhum. Agora, isso significa que as pessoas não devam nem começar a atividade física, porque a maioria para? Claro que não. Perfeito. Todo mundo estimula as pessoas a fazerem atividade física. Tem várias estatísticas do tipo, por exemplo, 90% das empresas que são criadas vão à falência. Cara, se for assim, então ninguém cria. Uhum. Não, as pessoas têm que, na verdade, buscar o que esses 10%, seja das pessoas que criam empresa que dá certo, seja das pessoas que começam atividade física e continuam atividade física, e no nosso caso do emagrecimento, o que essas pessoas fazem? O que diferencia essas pessoas? Então, acho que tudo começa dessa mentalidade de que é uma doença crônica, de que é um desafio crônico. Se você for começar um processo de emagrecimento achando que é um negócio que você vai fazer pro próximo verão, como muita gente faz, e que depois, cara, vai ser de qualquer jeito, depois eu volto a fazer as coisas que eu fazia antes, você vai ter muita dificuldade. Se você não entender que é muito difícil, se você não entender que é um desafio grande você fazer a manutenção e, portanto, vai precisar que você se preocupe de maneira realmente efetiva depois, você vai precisar se preocupar com estratégia, você também tem muita chance de engordar de novo. Então, acho que começa pela mentalidade, depois passa por essa questão das estratégias. Então, você tentar achar a dieta que tem o melhor encaixe, priorizar alimentos que geram mais saciedade, então priorizar mais proteína, priorizar menos densidade calórica, atividade física melhor ainda. Então, acho que começa da mentalidade até as ações. Por exemplo, se pesar, você falou sobre isso, né? Eu acho que esse é um fator muito importante. Se a pessoa continua se pesando, cara, mesmo que seja uma vez por semana, se ela continua se pesando ao longo da vida, cara, ela vai ter que ignorar muitos sinais para voltar a engordar, né? Sim. Porque ela vai ver que engordou 1 quilo, depois vai ver que engordou 2 quilos, engordou 3 quilos, 4. Ela vai ter vários momentos em que ela pode falar, chega, vou voltar aqui. Então, é óbvio que aumenta a chance. Então, eu acho que começa da mentalidade, a pessoa se preparar para o desafio que é, saber. Então, ela assistindo esse vídeo, eu espero que pelo menos isso a pessoa consiga absorver da dificuldade que é manter o peso. Passa por ferramentas, estratégias de fato, táticas, eu diria até.
como a gente falou, de saciedade, atividade física, tentar aumentar o gasto com atividades não exercício, enfim, tudo que a gente falou, encaixe da dieta que é fundamental, e passa por questões ligadas a hábitos, né? Como a gente ter, por exemplo, essa questão da balança. Cara, a balança se tornar um hábito e você saber que é no momento que você está com medo da balança que você precisa mais dela, isso é importante. Você tentar mudar o ambiente ao seu redor também é muito importante. A gente sabe que muitas vezes é o seu ambiente que te prejudica, que te Sim. sabota. Então, se você tem que fazer um esforço enorme para comer de forma saudável, cara, é muito mais difícil de que se você já tiver toda a comida saudável ali pronta para você. Perfeito. Se você tiver pessoas, isso, claro, não depende exclusivamente de você, né? Mas às vezes você consegue influenciar. Se você tiver pessoas que também estão nessa luta, pode até não ser pessoa da sua família, melhor ainda se fosse, né? Mas você pode encontrar essas pessoas, você pode ter grupos online com pessoas. Isso tende também a melhorar, aí a aumentar a motivação para a pessoa continuar. Às vezes tem até tecnologias que são usadas para isso, né? Que a pessoa pode se conectar com outras pessoas, que a pessoa pode ter um registro do próprio peso. E aí muita gente fala, porra, isso é compulsão, isso é obsessão. Gente, para uma pessoa que tem obesidade, uma pessoa que tem sobrepeso, a obesidade é um dos maiores problemas de saúde do mundo. Para a pessoa, o tabagismo e a obesidade são os dois grandes problemas aí, as duas grandes causas de mortes evitáveis no mundo. Para uma pessoa que é obesa, provavelmente a obesidade é o maior problema de saúde dela. Porque só se ela fumar, beleza, o cigarro Sim. pode ser também. Se ela for alcoólatra, com certeza o alcoolismo vai ser. Mas se a pessoa é uma pessoa que não tem grandes problemas, a obesidade é o maior problema. Então, cara, se é o maior problema, ele tem que fazer parte da sua rotina. Você tem que lidar com o maior problema que você tem. E aí, porra, se o preço para isso for se pesar uma vez por semana, gente, isso não é um preço pagável, não vale a pena você pagar. Se o preço para isso for você se preocupar com a sua alimentação ao longo do tempo, você vai precisar pagar. A gente poderia aqui dizer, não, tem um atalho, a dieta tal, você não vai ter fome nenhuma, faça a dieta A, a dieta B, ou tome o suplemento X, tome o suplemento Y, que muita gente faz esse tipo de coisa. Mas esse tipo de coisa não funciona. Ele simplesmente não funciona. A realidade nua e crua é que a grande maioria das pessoas volta a engordar porque a obesidade é uma doença crônica que é tratada como uma doença aguda. Então, eu acho que começa da mentalidade, vai nas ferramentas e mesmo com as ferramentas certas e a mentalidade certa vai ser um desafio. A pessoa tem que entender isso e se ao longo desse caminho ela cair, então ela tiver a recaída, né, que a gente usou do alcoolismo, se ela voltar a engordar, o que ela vai fazer? Cara, ela vai emagrecer de novo, vai se preocupar de novo com isso e vai tentar ajustar de novo as ferramentas para que ela volte a emagrecer e quem sabe aí consiga manter o peso. Boa, e é bem interessante que, mais uma vez, a gente volta em talvez alguns dos pilares que a gente sempre cita aqui para atingir um objetivo, né? Que passam ali para a definição de metas, logicamente mais audaciosas, mas que sejam factíveis. O cara que tem uma organização e um planejamento, colocando ali uma manutenção do ambiente, mudando o que ele pode para tentar facilitar aquilo. O próprio acompanhamento, a metrificação, né, em que é o cara que está pesando, está vendo que o negócio está evoluindo, está vendo que talvez ele tenha parado, ele precisa mudar alguma coisa, voltar na estratégia em si, e a própria criação da comunidade, né, que são pessoas ao seu redor que têm o mesmo objetivo que você, e muitas vezes algumas pessoas acabam sabotando esse processo, até por gostarem de você e falarem, poxa, vamos aqui, vamos comer esse bolo, vamos fazer tal coisa, então tomar um certo cuidado com isso. Mas a gente falou sobre ferramentas e provavelmente o pessoal de casa está falando, poxa, mas e as medicações? Como principalmente ali o Mounjaro, o Semmic, o Wegovy, que são os análogos de GLP-1, GIP, né? Especificamente no caso da medicação, a gente já falou que aquela inflamação hipotalâmica, ela não se cura. A gente pode dizer nesse caso que as medicações curam por um certo tempo a inflamação ou elas são, na verdade, uma ferramenta para sobrepor a inflamação e quando elas são tiradas, a gente volta a engordar? Elas sobrepõem a inflamação, elas geram emagrecimento durante o período em que elas são utilizadas. É muito parecido com a dieta. Assim, a dieta você vai emagrecer enquanto fizer, se você parar, você vai voltar a engordar. A medicação, você vai emagrecer enquanto usar, e você emagrece por quê? Porque você altera a sua dieta. Porque a medicação faz com que a fome diminua, e aí você para de comer, diminui sua ingesta calórica, e depois que você interrompe a medicação, você volta a engordar. Isso é o que tem mostrado todas as evidências, né? Todos os estudos, eles mostram isso. E aí eu acho que o que se desdobra, né, dessa informação, é a pergunta de, pô, então vou ter que tomar a vida inteira.
vou precisar tomar a vida inteira o Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy? A verdade é que depende, né? Depende. O ideal é que se você usou o remédio para emagrecer, você aproveite esse período em que você está usando o remédio como que é o que a gente chama de janela de oportunidade para fazer uma mudança perene, uma mudança crônica de estilo de vida. Então que você consiga fazer todos aqueles ajustes que a gente falou, faz a dieta que melhor se encaixa com você, prioriza a saciedade, prioriza a proteína, faz atividade física, melhora o sono, faça tudo isso durante o uso da medicação, e a medicação vai te ajudar nisso, né? Porque ela vai diminuir a sua fome, então você vai ter mais facilidade de promover essas mudanças. E aí, ao fazer isso, você tem uma chance maior de, depois que você terminar a medicação, você não engordar. Vai ser desafiador? Vai ser desafiador, porque a fome vai voltar, o seu metabolismo vai cair, na verdade continua caindo durante o uso da medicação. Então você vai ter o desafio, normal, mas você vai ter as ferramentas necessárias, especialmente se você também tiver a mentalidade, né? Se você já entender que depois que você parar a medicação, você tem essa tendência, então você vai ter esse desafio, você vai ter que fazer isso, tudo isso que você falou, ter a meta, acompanhar, né, que seria o peso na balança ou a circunferência abdominal, etc. Você ter a comunidade, o entorno. Inclusive, tem uma prova cabal de que o entorno é fundamental, é que existem populações, a população americana tem muito mais obesidade que a população japonesa, por exemplo. Uhum. Agora, quando os japoneses migram para os Estados Unidos, eles acabam engordando também. Por quê? É a mesma pessoa, os mesmos gostos alimentares, ele mudou o entorno dele. A genética é a mesma, né? A genética é a mesma. Então, é tudo o mesmo, exceto o ambiente. Ou seja, é o ambiente. Então, o ambiente ele é fundamental. E claro que quando a gente fala em ambiente, a gente não consegue mudar tudo no nosso ambiente. Mas até certo ponto, tudo que puder ser mudado, a gente tem que mudar. Mas então, para responder a pergunta do remédio, o ideal é que você, se você usou o remédio para emagrecer, que você aproveite a janela de oportunidade para criar esse estilo de vida que possa te manter magro. E se você voltar a engordar mesmo assim? E se você não consegue de jeito nenhum? Digamos que você já tomou 2, 3 vezes, todas as vezes você engordou de novo. Nesse caso, ainda tem certa polêmica na literatura, mas a minha interpretação das evidências que já existem é que é melhor você tomar o Ozempic ou o Mounjaro a vida inteira do que você ficar obeso a vida inteira. Então, possivelmente, você vai ter bem mais benefícios tomando o remédio do que ficando obeso a vida inteira. Mas, por favor, não utilize isso como uma bengala. Até porque, se você acha que é desconfortável ficar de dieta a vida inteira, por exemplo, cara, o que o remédio vai fazer é fazer com que você tenha dieta a vida inteira. Não tem como você fugir da dieta. Uhum. O remédio ele só vai diminuir a sua fome. Ok, mas ele também vai ter efeitos adversos. Possivelmente você vai ter desconforto gastrointestinal, tem efeitos adversos que a gente nem sabe que podem aparecer aí no longo prazo. Então, assim, não existe o atalho, cara. O atalho, ele sempre tem nuances e, obviamente, o ideal, na verdade, é que você nem precise do remédio para emagrecer em primeiro lugar. Se você precisou, o ideal é que você não precise a vida inteira. Agora, se você precisa a vida inteira de fato, se você tentou de tudo, não conseguiu, aí eu prefiro que você use o remédio do que você fique obeso. Até porque o problema não é estético, né? Necessariamente. Óbvio, claro. Existe uma mudança de vários fatores, principalmente fatores de risco cardiovasculares, que melhoram com a perda de peso, e aí, consequentemente, seja ela por dieta ou pelo medicamento. Em alguns casos em que a gente não consegue manter a perda de peso, o uso do medicamento parece ser melhor do que voltar a ter todo aquela zoeira metabólica, né? Eu acho que é importante quando você fala isso, que às vezes a gente esquece, né, cara? A gente não tá falando de estética aqui. Exato. A gente tá falando que a obesidade, ela está relacionada ao diabetes tipo 2. A principal causa de morte no Brasil é qual? Doenças cardiovasculares, infarto e AVC. A obesidade causa infarto e AVC. Ela causa vários dos fatores de risco para o infarto e AVC. Então, ela causa o diabetes tipo 2, que é um fator de risco fundamental para o infarto e para o AVC. Ela causa a hipertensão arterial, que também é um fator de risco fundamental para o infarto e AVC. Ela causa dislipidemia, né, que são alterações no colesterol, que também é um fator de risco fundamental para o infarto e para o AVC. É a principal causa de morte no Brasil. Qual é a segunda principal causa de morte no Brasil? Câncer. A obesidade, ela causa vários tipos de câncer. Ela é um fator de risco relevante para vários tipos de câncer. Qual é o câncer que mais mata mulheres no Brasil? Câncer de mama. Na verdade, pode variar em pulmão e mama, mas mama, se eu não me engano, está em primeiro lugar. A obesidade, ela é fator de risco para o câncer de mama. Então, assim, demência. A obesidade está associada à demência.
Tanto a demência por Alzheimer, quanto o que a gente chama de demência vascular. Então, problemas ortopédicos, você que é ortopedista, Sim. Problemas ortopédicos, a gente subestima esses problemas, né? Sim. Tem pessoa que fica acamada. Sabe o que significa ficar acamado? É ficar na cama, não conseguir sair. Pessoas que têm vários problemas músculo-esqueléticos, né, que a gente diz, ligados à obesidade. Então, cara, a gente não tá falando aqui de estética. Eu respeito quem fala de estética, eu acho que a pessoa pode buscar a melhor estética que ela considera para ela própria, mas a gente está falando aqui de problemas de saúde muito graves, muito importantes. Isso porque eu nem citei os problemas de saúde mental, que também tem uma relação íntima aí com a obesidade. Perfeito. E mais uma vez, trazer a importância dessa definição da obesidade como uma doença crônica, realmente como uma doença, né? Talvez um dos grandes problemas da sociedade atual é essa romantização que a gente está percebendo da obesidade, tentando tratá-la como não doente, trazendo termos como obesidade saudável, né? Que a gente sabe muito bem que não existe, que é um período transitório, em que apenas as mudanças não apareceram ainda naquele tipo de paciente, mas também reforçar que existe ainda um estigma, ainda um certo preconceito em relação à obesidade, que muitas vezes está associada com esses problemas mentais que acabam surgindo no paciente, mas que devem ser ali interpretados, logicamente, como uma necessidade de apoio, porque a pessoa precisa perder peso, né? Logicamente, aqui, eu acho que você falou lá no início, né? É ideal que a pessoa não precise usar medicação para perder peso, né? Eu diria que é ideal que a pessoa não ganhe peso, primeiramente, né? Logicamente, a gente precisa mudar o nosso hábito antes de acontecer. O que a gente já falou várias vezes aqui do LDL e o infarto depois, várias medidas que ao longo do tempo vão causar doenças. Então a primeira coisa seria isso. A outra coisa é justamente a gente não romantizar a obesidade, realmente tratá-la como um problema de saúde cada vez mais precoce na nossa vida. E até para as pessoas que estão nesse processo de emagrecimento e talvez chegaram num platô ali em que elas não conseguem emagrecer mais, cara, considerarem-se vencedoras, porque o seu corpo está fazendo com que você tenda a ganhar mais peso. Se você está mantendo o seu peso, você já está vencendo. É lógico que existem estratégias para tentar melhorar, mas até para trazer um pouco mais de ânimo para o pessoal que está nesse processo e que talvez não tenha perdido peso suficiente ainda para ter os benefícios metabólicos que a gente citou. Eu acho que é interessante você falou sobre as pessoas que falam que a obesidade é saudável, tem até revista colocando na capa, Sim. né? Isso é saudável, e aí pessoas obesas. Gente, obesidade saudável é quadrado redondo. Não existe quadrado redondo, não existe obesidade saudável. O quadrado, o círculo ele pode estar dentro do quadrado, né? A bandeira do Japão é assim, inclusive, né? É um quadrado e tem um círculo dentro. Mas ele não é. O quadrado não é um círculo. É um quadrado redondo. Obesidade saudável é quadrado redondo. Eles podem andar juntos em algum momento. Então, a pessoa... O que significa uma pessoa obesa que é saudável? Que as pessoas falam. É a pessoa que não tem ainda nenhum problema de saúde ligado à obesidade. Isso significa que amanhã ela não vai ter? Que mês que vem ela vai ter? Que 10 anos pra frente ela não vai ter? Não significa. Ninguém consegue garantir isso. Ah, mas meu avô morreu com 90 anos, ele era obeso. Primeiro, não é tão comum assim, né? Pessoas de 90 anos obesas, é raro a gente ver. E segundo, eu conheço muita gente, né? Tem até uns casos famosos, de pessoas famosas, que fumaram a vida inteira e morreram aos 100 anos. Se eu não me engano, o Niemeyer é um desses casos, né? Faleceu, nem sei se chegou a 100 anos, acho até que sim. E ele era, se eu não me engano, fumante. Gente, isso não comprova nada, né? É óbvio que a pessoa pode fumar a vida inteira e morrer aos 100 anos, assim como a pessoa pode ser obesa e morrer aos 100 anos sem nenhuma complicação ligada à obesidade. O problema é, a gente só sabe isso retrospectivamente. A gente só vai saber depois. A gente consegue falar hoje que o Niemeyer não teve câncer de pulmão. E eu nem sei se ele não teve ao longo da vida, eu acho que não teve, tá? Mas a gente pode falar depois, cara, que a pessoa não teve um problema ligado a algo. Mas durante o processo, cara, é quadrado redondo. Obesidade saudável não existe. Isso não quer dizer que as pessoas tenham que ser estigmatizadas. Pelo contrário, né? Pelo contrário, eu acho que uma pessoa que tem algum problema de saúde, ela tem que ser acolhida, não estigmatizada. Perfeito. Mas a gente não vai acolher o problema. A gente vai acolher a pessoa. Exato. A gente não acolhe a depressão. A gente acolhe a pessoa que tem depressão. A gente tenta combater a depressão. A pessoa não quer combater a própria obesidade. Tudo bem, a pessoa não é obrigada a parar de fumar. Mas a gente, como médico, a gente não vai dizer que o cigarro é legal. A gente vai dizer que a pessoa tem o direito de continuar fumando, assim como a pessoa obesa tem o direito de não querer tratar a obesidade. Agora, como dica aqui, a gente está na Outlive e as pessoas que assistem a gente são pessoas que estão buscando resolver o problema, é que é possível.
E não importa se você já voltou a engordar 10 vezes. Se esse efeito de sanfona te acompanhou a vida inteira. Não importa. Inclusive, tem os casos, a gente usou o exemplo aqui de empresas que vão à falência. Tem casos de empresários que faliram 10 empresas e que na 11ª foi uma empresa de sucesso. Isso acontece. Isso acontece em vários aspectos da nossa vida. Tem gente que tenta começar a fazer atividade física 5 vezes e é na 6ª vez que ela consegue engatar alguma coisa. E aí, quando que normalmente, seja um empresário que abre a empresa de sucesso, seja a pessoa que faz atividade física e consegue manter, ela dá certo? Cara, primeiro lugar, quando ela acha algo que tem um encaixe muito grande. Então, quando a pessoa lá, o empresário, abre o negócio certo, que ele é muito bom, que ele teve uma visão interessante, que o mercado está propício. Quando a pessoa que faz atividade física começa a atividade física certa. Então, cara, se você odeia corrida, não faça corrida. Faça natação, por exemplo. Faça tênis. Faça, sei lá, alguma outra atividade física. Se você odeia musculação e quer fazer uma atividade de força, sei lá, tenta um crossfit, tenta uma atividade, uma calistenia, né, usando o próprio corpo. Tem outras atividades de força que não a musculação. O próprio Pilates, ele pode ter esse viés também de resistência e força. Então, assim, tente achar o encaixe. No caso da dieta, é a mesma coisa. Às vezes você tentou 5 vezes, mas tentou estratégias erradas. Ou mesmo você tentou a estratégia certa com a mentalidade errada. Ou você tentou a estratégia certa com a mentalidade certa, mas você deu azar que o seu contexto de vida foi muito desafiador. Sim. Então você, cara, teve filhos, se você é mulher, você entrou em menopausa, são coisas que prejudicam, que atrapalham esse processo. Até períodos da vida em que a pessoa precisa de privação de sono por um objetivo e tudo Exato. mais, uma faculdade. Ou uma perda familiar, Também. você ficou desempregado, você mudou de emprego, enfim. São várias coisas que acontecem na nossa vida que prejudicam e que podem ter te atrapalhado nessa vez que deu errado, mas agora, cara, você pode alinhar de novo. Estratégia certa, mentalidade certa e quem sabe você não vai ter sorte dessa vez na sua vida. Enfim, o ponto é, a minha dica é, cara, não desista porque você voltou a engordar. Isso, quem fala isso, cara, é uma pessoa que talvez seja uma pessoa que desistiu ela mesma e quer te trazer para esse ponto, ou é uma pessoa que quer vender a solução fácil, né? Exatamente. Ela vai falar o seguinte, cara, você não conseguiu porque você não fez isso. E isso é o que ela vende. Então tome cuidado com esse tipo de pessoa, seja isso um remédio, um suplemento, algo mágico, uma dieta mágica, qualquer coisa. Tome cuidado, porque não tem atalho. Existem várias ferramentas, a gente falou bastante aqui sobre várias hoje, e vai ser desafiador de qualquer jeito, não tem jeito. Perfeito. E aí, para finalizar o nosso episódio, lógico, a gente sempre pede aqui uma dica prática de saúde para o pessoal implementar já logo depois de assistir, para viver mais, viver melhor. E até tentando juntar ali, resumir o que a gente já falou na principal pergunta, o que realmente a gente pode fazer, afinal, para evitar o efeito sanfona? Acho que, em primeiro lugar, né, Jorge, a gente está passando aqui de 1 hora de conversa e a gente sempre fica na dúvida, será que o pessoal assiste até o final, não assiste? Cara, se você está assistindo agora, até o final, deixa um comentário, diz que você estava assistindo até o final e, de preferência, deixa algum comentário mesmo sobre o episódio. Alguma pergunta, se você tiver alguma pergunta, algum elogio, alguma crítica, alguma dúvida, enfim, qualquer coisa ali que sinalize pra gente que você tá assistindo, pra gente é muito importante, sem falar, obviamente, de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que é de graça. E, cara, como dica, é isso, é o que eu falei. Não aceite a obesidade como uma coisa que é impossível você resolver. De fato, você não vai curar a obesidade, isso é importante. Assim como você não vai curar o alcoolismo, assim como a pessoa com HIV não cura o HIV, né? Pelo menos até agora. Tomara que a gente ache um remédio que possa curar, mas a pessoa controla. Então você vai controlar a sua obesidade. Como você vai fazer isso? Primeiro, tendo a mentalidade certa, que a gente já falou bastante aqui, de entender a dificuldade, entender que é uma doença crônica. Segundo, com as estratégias certas. Então, o melhor encaixe possível da dieta, aquela dieta que você gosta de seguir, na medida do possível. Claro que você não vai ter a mesma dieta que fez você engordar, mas você pode ter sim uma dieta mais parecida com aquilo que você gosta. Aposte nos alimentos com saciedade, muita proteína, menos densidade calórica, isso é muito importante. Evite os alimentos que você tem compulsão. Então, se você tem compulsão pelo chocolate, tira o chocolate, tira isso da sua vida, porque a compulsão é difícil a gente vencer. Se necessário, busque ajuda psicológica. Nesse processo todo, um bom psicólogo, uma boa psicóloga pode ajudar demais a pessoa. E faça atividade física. Cara, de preferência,
atividade de força e aeróbica. A gente sabe que a de força ela pode aumentar o seu gasto metabólico e a cada ciclo sanfona, né, a cada ciclo que a pessoa perde muito e ganha depois, ela tende a diminuir a massa muscular dela. Uhum. Porque nesse processo de emagrecimento, especialmente se for um processo mal feito, né, com pouca proteína, sem exercício, a pessoa vai perder massa muscular e isso vai dificultando cada vez mais. Então faça atividades físicas, foque no seu sono, melhore o seu sono, tente controlar, se possível, o seu estresse, controle também, se possível, o seu ambiente. Lembre-se que o ambiente ele é fundamental. E, cara, mais do que nunca, e eu acho que uma das maneiras de controlar o ambiente, de se cercar de pessoas e informações sobre o assunto, é seguindo a Outlive, né? Sim. Siga os nossos conteúdos, veja os nossos conteúdos. A gente vai estar aqui para tentar te ajudar com informação e, quem sabe, também trazendo outras pessoas que estão com o mesmo problema que você. E aí você acaba tendo essa interação, vendo a dúvida de outras pessoas, e eu acho que isso tem um efeito motivador bastante legal. Perfeito. É entender que, na verdade, a perda de peso e a manutenção do peso em si são processos que não dependem só e não podem depender só de força de vontade, mas também precisam de conhecimento, de estratégia e de suporte, que é exatamente o que a gente tenta fazer aqui também. Du, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, espero contar contigo em outros papos. Obrigado a você, Jorge, um abraço, cara. Show. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas conversas. Toda semana vamos trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode se inscrever na nossa newsletter e receber diretamente no seu e-mail, de forma gratuita, resumos dos nossos episódios, dicas práticas para melhorar a sua saúde e também outros conteúdos exclusivos. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.